Olá, o assunto dessa videoaula é Concentração de soluções, exercícios resolvidos 2. Nesta videoaula vamos resolver alguns exercícios, alguns deles bem voltados para a área de engenharia florestal, aplicando os conhecimentos de soluções com concentração em percentual e ppm e ppb. Vamos lá? O primeiro exercício é: imagine que uma praga está atacando uma plantação de eucalipto e você deve prescrever um defensivo químico para combatê-la. Após pesquisar, você chega à conclusão que o ideal é borrifar uma solução 4% volume por volume de um determinado defensivo. Como você orientaria seu cliente a fazer a aplicação de 5.000 litros de solução deste defensivo? Dado a densidade do defensivo é igual a 1,23 gramas por ml. Então, ou seja, chegou um cliente até você, está tendo um problema com a sua plantação de eucalipto e você precisa orientá-lo, você como um engenheiro florestal. E aí você vai, pesquisa e descobre que existe um defensivo agrícola e que o ideal é aplicar esse defensivo agrícola na concentração de 4% volume por volume. E você precisa orientar como que o seu cliente vai preparar essa solução. E como que você orientaria ele? Como você iria escrever numa folha de papel as orientações para ele preparar essa solução? Então nós precisamos do conhecimento que nós estamos aprendendo aqui para poder dar essa receita para ele. Tá certo? Então vamos lá. Você precisa então dizer para ele quanto que ele vai pesar. Lembrando que esse defensivo agrícola ele é sólido, né? Ele é digamos assim, um pó que ele tem que pesar e dissolver em um determinado volume de água para preparar 5.000 litros da solução. E como que você vai orientar ele? Então vamos lá. O que você precisa fazer primeiro é pegar a fórmula, né, da porcentagem, né, volume, que a fórmula é essa aqui: volume de soluto dividido pelo volume de solução vezes 100. Você vai orientar ele a preparar 5.000 litros de solução. Então, esse é o volume da solução. E você já sabe, pela pesquisa que você fez, que o ideal é que o seu defensivo esteja na concentração de 4%. Então, você já tem as informações que a concentração é 4% e que o volume da solução é 5.000 litros. E aí, com isso, você vai descobrir qual que é o volume do defensivo agrícola que tem que ser colocado, misturado na solução. Então, vamos lá. Aí você vai cortar 2 zeros aqui, né? 100, você vai cortar 2 zeros aqui do 5.000. Então, vai ficar 4 é igual a x sobre 50. O 50 passa para lá multiplicando. X é igual a 4 vezes 50, que é 20 litros. Ou 20.000 ml. Tá bom? Esse é o volume de defensivo agrícola se o seu defensivo agrícola fosse um líquido. Tá certo? Só que o seu defensivo agrícola não é um líquido, ele é um sólido. Então tem um complicador a mais aqui, ó. Então ele não vai comprar um líquido que ele vai misturar com a água. Senão ele teria que você falar com ele o seguinte: são 20 litros do líquido, você coloca 20 líquidos e aí depois você completa o que falta para chegar aos 5.000 litros. Aí você teria uma solução 4%. Só que não é líquido, é sólido. Então você tem que converter esses 20 litros para gramas ou quilos, alguma unidade de massa. Então você vai ter que usar a densidade. Aí prestem muita atenção que eu vou ensinar vocês a interpretarem isso aqui, ó. 1,23 gramas por ml quer dizer o seguinte. Então nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que calcular a massa do defensivo, tá bom? Usando a densidade. Como que você interpreta isso aqui, ó? 1,23 gramas por ml quer dizer que para cada 1 ml eu tenho 1,23 gramas. Então vou escrever aqui, ó, para cada 1 ml eu tenho 1,23 gramas. Tá certo? Isso é a informação da densidade. Para cada 1 ml eu tenho 1,23 gramas. Isso é metade de uma regra de 3. Aí, o que eu queria saber? Eu queria saber o seguinte: 20.000 ml, que é o que eu descobri aqui, correspondem a quantas gramas? Tá certo?
Porque eu descobri aqui quantos ml que eu tinha que eu preciso ter de soluto para preparar a solução 4%. Mas eu não quero saber em ml, eu quero saber em gramas. Então, ou seja, esse 20 ml equivale a quantas gramas? Usando a informação da densidade, eu consigo transformar esse ml para gramas. Aí, multiplicando cruzado, eu vou ter 1 vezes x é igual a 1,23 vezes 20 mil. Aí eu vou ter que x é igual a 24.600 gramas. Tá? Mas você não vai falar para o seu cliente assim, pese 24.600 gramas. Não vai. Você tem que transformar isso aqui para quilo. Como que você transforma? 1 quilo tem 1.000 gramas. 24.600 gramas tem quantos quilos? X quilos. Aí você multiplica cruzado de novo. Ó. 1 vezes 24.600 é igual a 1.000 vezes x. Aí você chega na resposta final, que é x é igual a 24,6 quilos. Tá certo? Aí como é que você vai orientar seu cliente? Você vai falar com ele assim, ó, você pega um recipiente que caiba 5.000 litros, coloca dentro desse recipiente 24,6 quilos do defensivo. Então você coloca lá 24,6 quilos, pesa 24,6 quilos com alguma balança, coloca essa quantidade lá dentro e complete o volume de 5.000 litros com água e misture. Aí você vai ter uma solução do defensivo. Aí você escreveu para ele detalhado como fazer. Ou senão você fraciona, né, em 5 recipientes que caibam 1.000 litros, e aí você divide isso aqui por 5 e coloca 5 quantidades desse valor, e aí você vai orientar ele. Tá certo? Então, ou seja, um exemplo aqui de como que você precisa compreender cálculos envolvendo concentração em porcentagem em um contexto bem próximo do real aí de engenharia florestal. Tá certo? Vamos fazer mais exemplos. Para que o ar que inspiramos seja considerado bom, admita que o limite máximo de CO não ultrapasse 5 ppm num dado ambiente. Imagine que uma pessoa é colocada num ambiente com dimensões de 12,5 metros por 4 metros por 10 metros. São as dimensões de uma sala, por exemplo. No qual se constata a existência de 2 litros de monóxido de carbono disseminados no ar. Esta pessoa está respirando um ar considerado bom em níveis de monóxido de carbono? Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos calcular qual que é a concentração em ppm desses 2 litros de CO dentro dessa sala para ver se está acima ou abaixo dos 5 ppm. Então, tem que calcular o volume dessa sala, que vai ser o volume do ar que está lá dentro, que vai ser minha solução, e o volume de CO já está aqui, e com esses dois volumes eu calculo a concentração e comparo depois se ela é maior ou menor que 5 ppm. Então, vamos calcular o volume da sala. Calculando o volume da sala, que vai ser o volume do ar. Eu tenho que multiplicar o 12,5 por 4 por 10. Quando eu multiplico tudo, eu vou ter 500 metros cúbicos. Esse é o volume da sala, ou o volume do ar. Mas eu tenho que converter metros cúbicos para litro. Como é que eu converto? 1 metro cúbico são 1.000 litros. 500 metros cúbicos vão ser x litros. Aí, multiplicando cruzado de novo, eu vou ter 1 vezes x é igual a 500 vezes 1.000. Aí eu vou ter que x é igual a 500.000 litros, ou 5 vezes 10 a 5 litros. Esse é o volume da solução. Agora, com isso, eu posso calcular a porcentagem. Aliás, a concentração em ppm, né? A concentração em ppm vai ser o volume do soluto, que já está em litros, que é o meu CO, dividido pelo volume da solução, que agora eu converti para litros, vezes 10 a 6. Agora eu coloco os valores. A concentração em ppm vai ser 2 litros, que é o volume do soluto, dividido pelo volume da solução que eu calculei aqui. Ó. Então, 2 dividido por 5 vezes 10 a 5, vezes 10 a 6. Aí, agora, esse 10 a 6 e 10 a 5 vai ser o quê? 10 vezes 6 menos 5. 6 menos 5 dá 1, então isso aqui vai dar 10. Então, no final das contas, vai ser 2 dividido por 5 vezes 10. Tá? Porque esse 6 menos 5 vai dar 1, então vai 1 aqui no 10. Então, eu vou ter o quê? A concentração é 2 dividido por 5 é 0,4, então 0,4 vezes 10. 0,4 vezes 10 dá 4. Então, eu calculei o valor da concentração de CO e encontrei o quê? 4 ppm.
4 ppm é menor do que o limite máximo, que é 5 ppm. Então, esse ar ainda é considerado bom, né? Mas já está próximo aqui do limite. Tem uma quantidade razoavelmente alta de CO, mas ainda assim é considerado bom. O ideal seria que tivesse menos do que isso. Tá certo? Mas a resposta teria que ser o quê? Que ainda assim é considerado bom. Sim, a pessoa está respirando um ar considerado bom em níveis de CO. Tá legal? Então vamos fazer o nosso último exemplo aqui dessa videoaula. Exercício 3. Em um manual de recomendações de fertilizantes, na seção onde há instruções para a preparação de soluções nutritivas para mudas de seringueira, você se depara com a seguinte frase: prepare uma solução aquosa, 12% massa por massa, de sulfato de amônio. Como você faria para preparar 2 litros dessa solução? Considere que a densidade da solução seja 1,15 gramas por ml. Então, olha, gente, esse exercício aqui, para preparar ele, eu consultei um manual de recomendações lá da UFV. Então, eu alterei algumas coisas lá para poder ficar um exercício um pouco mais simples de resolver. Eu alterei alguns valores, mas o contexto do exercício foi retirado de um manual de recomendações de fertilizantes, tá bom? Para poder fazer uma coisa mais contextualizada para vocês, relacionado à engenharia florestal, para vocês verem que sim, esse tipo de conhecimento que nós estamos aprendendo é muito útil para vocês, tá legal? Então aqui é um contexto que pode ser que vocês venham a trabalhar com isso, preparar, por exemplo, soluções nutritivas para mudas de seringueira. E nesse contexto de preparar soluções, você tem que preparar soluções e com uma determinada concentração de algum nutriente, que nesse caso aqui seria o nitrogênio, né? No sulfato de amônio o interesse aqui é o nitrogênio. E aqui tem a concentração certa do sal sulfato de amônio. E você tem que preparar essa solução. Tá? E como que você faria para preparar 2 litros dessa solução? Então, qual é a massa de sulfato de amônio que você tem que pesar? Tá bom? Então, vamos fazer isso. Como é que eu resolvo esse problema? Como a concentração é em porcentagem de massa-massa, mas a quantidade de solução está em volume, eu tenho que converter litro para grama. Então, ou seja, a porcentagem é massa-massa. E a fórmula da concentração em massa-massa, como eu expliquei para vocês na videoaula de porcentagem, concentração de soluto, aliás, massa de soluto dividido pela massa da solução. Só que a solução não está em massa, a solução está em volume, em litros, entenderam? Então eu tenho que converter esse litro para grama lá, eu tenho que converter litro para grama, porque na fórmula de massa-massa é grama dividido por grama. Então eu tenho que converter esses 2 litros para grama. Como que eu converto? Utilizando a densidade, ó, tá certo? Então tenho que calcular a massa da solução. Como que eu calculo? A densidade me diz o seguinte, eu já expliquei isso para vocês no exercício 1, vamos fazer de novo, ó, 1,15 gramas para cada 1 ml, é assim que eu leio isso, 1,15 gramas por ml, 1,15 gramas para cada 1 ml, eu escrevo isso desse jeito aqui, ó, como se fosse metade de uma regra de 3, 1,15 gramas para cada 1 ml. Eu quero saber o seguinte, 2 litros, 2.000 ml, equivalem a quantas gramas? X. Juntando essas duas partes, eu tenho uma regra de 3. Aí eu multiplico cruzado, 1 vezes x é igual a 1,15 vezes 2.000. 1 vezes x é igual a 1,15 vezes 2.000. Aí eu multiplicando 1,15 vezes 2.000, eu encontro 2.300 gramas. 2.300 gramas é a mesma coisa de 2,3 quilos, tá? Mas eu quero ficar com ele em gramas. Então o que eu descobri, gente? 2 litros de solução corresponde a 2.300 gramas. Então, aonde tiver 2 litros de solução, eu posso escrever no lugar de 2 litros, 2.300 gramas, porque uma coisa equivale à outra. Tá certo? Então, agora sim, ó, agora eu posso descobrir qual é a massa que eu tenho que pesar de sulfato de amônio para preparar 2.300 gramas de solução, que é a mesma coisa de 2 litros, que é a mesma coisa de 2 litros de solução. Tá bom? Então, vamos lá. Essa é a fórmula
da porcentagem massa-massa, que é massa de soluto dividido por massa de solução vezes 100. O manual diz que eu tenho que preparar uma solução que é 12% massa por massa, lá, 12%, e eu acabei de calcular que 2 litros é a mesma coisa que 2.300 gramas, que é a massa de solução. E aí eu vou descobrir o que? Qual a massa de soluto, qual a massa de sulfato de amônio que eu tenho que pesar para preparar isso. Tá certo? Então vamos lá. Esse 100 corta com esses dois zeros. Então, e aí, aliás, não vou fazer isso não, né? Eu passei multiplicando 2.300 para lá primeiro, ó. Então, 12 vezes 2.300 é igual a x vezes 100, tá? Aí, 12 vezes 2.300 dá 27.600, que é igual a x vezes 100. Aí eu passo 100 para lá dividindo, que aí eu vou cortar os dois zeros. X é igual a 276. Então, 276 gramas de sulfato de amônio. Então, vamos lá. Como que eu preparo essa solução? Eu vou em um recipiente que caiba 2 litros de solução, deixo esse recipiente lá, vou numa balança, peso 276 gramas de sulfato de amônio, pego esses 276 gramas, coloco naquele recipiente que cabia 2 litros de solução, coloco lá 1 litro de água, por exemplo, coloco 1 litro, misturo bastante, até dissolver todo o sulfato de amônio. Depois que dissolveu, eu vou e completo o resto que falta para inteirar 2 litros de solução. Então, você tem que fazer esses cálculos para descobrir esse 276, está entendendo? Você tem que saber quantas gramas de sulfato de amônio que você tem que pesar para que dê 12%. Entenderam? Então, você vai lá no seu manual, o seu manual está falando o quê? Que você tem que fazer 2 litros de uma solução que seja 12%. Mas o manual não fala que você tem que pesar 276 gramas. Aí você que tem que fazer as contas para chegar nesse valor. E para isso você tem que ter esse conhecimento que eu estou ensinando para vocês aqui. Ó. Tá legal? Bom, dessa forma nós terminamos essa videoaula de exercícios e eu agradeço a todos pela atenção.